Olá galera, tudo bem? Bem, a gente vai começar aí a nossa videoaula que fala sobre juros, caso aí juros simples e juros compostos, tá? E a gente vai fazer demonstrações das fórmulas, vai fazer a aplicabilidade dessas fórmulas aí em alguns exercícios, tá? E vai comentar um pouquinho aí de juros no cotidiano, né? Para que ele serve, onde é que ele é empregado, beleza? Então bora lá para o nosso assunto de hoje, que é relacionado a juros simples e composto. Uma pequena introdução antes de começar a falar especificamente do assunto, usando as fórmulas aí. Então, olha, juros é o ramo da matemática que se ocupa do estudo do valor do dinheiro ao longo do tempo. Seu campo de aplicação são as operações financeiras, estendendo-se como tais as de empréstimo, financiamento, aplicação e investimento. Seu principal objetivo é fornecer instrumentos, ou seja, fórmulas, tabelas e gráficos, que permitam a análise e comparação de operações financeiras e tomada de decisão quanto a elas, tá? Então, quando a gente trabalha com juros, a gente geralmente relaciona alguns termos importantes. Quem são esses termos importantes aí que vão aparecer com certeza nos teus cálculos aí de juros simples e juro composto, tá? Então você tem o capital, tá, representado pela letra C, ou valor principal, que é a quantia que será emprestada ou aplicada e sofrerá aumento ou diminuição. Então, o capital ele é aplicado aí e ele pode aumentar ou diminuir dependendo da situação. Lembrando que esse capital às vezes não se refere só a dinheiro, tá? A dinheiro espécie. Ele pode ser um bem, tá? No caso aí esse bem ele vai valorizar ou desvalorizar. Nós temos os juros, representado pela letra J, é o valor em dinheiro acrescido após um período ou tempo de aplicação. E esses juros aí ele pode ser rendido a juros simples ou a juros compostos. Nós temos o montante, que é o montante, é o valor do capital acrescido de juros. Tá? Então essa leitura que eu fiz aí para ti, na verdade, ela já gerou uma fórmula. O montante é o capital mais os juros. Você empresta um capital, esse capital gera uns juros, tá? No final você tem que pagar aí ou receber o capital que você emprestou ou empregou, mais os juros acumulados durante o período. Isso aí seria o montante. Nós temos a taxa representada pela letra I, tá? Taxa de juros. O que é a taxa de juros? É a porcentagem que irá incidir sobre o capital ou sobre um valor, né? E nós temos o período ou tempo representado pela letra T, tá? Que é o período que o dinheiro ficará aplicado. Beleza? Então nós temos aí basicamente esses 5 elementos aí que vão envolver, que vão estar relacionados aí no cálculo de juros simples e juro composto. Para dar uma pequena definição do que seria juros simples e o que seria juro composto. Então, olha, juros simples. Chamamos de juros simples a remuneração recebida pela aplicação do capital C a uma taxa de juros I durante um certo tempo T. Tá? Se essa remuneração incide somente sobre o capital C e ao final do tempo T, dizemos que esses juros são juros simples. O que eu quis dizer com isso, pessoal? Se você aplica um capital C e se a taxa de juros incide só em cima desse capital inicial C, você tem juros simples. Bora comparar com juro composto. Chamamos de juro composto a remuneração que o capital C recebe após o período de aplicação, quando a cada período, a partir do segundo, os juros serão calculados sobre o montante acumulado do mês anterior, que a gente chama aí de juros sobre juros. Então, qual é a diferença entre juros simples e juro composto? Resumindo o que eu falei para vocês. Nos juros simples, a taxa ela é sempre em cima do capital inicial e no juro composto, a taxa ela incide sobre o capital acumulado durante o período. Bora visualizar isso aí nas demonstrações que eu vou mostrar para vocês.
presta atenção, essas demonstrações aí, elas vão parir as nossas fórmulas, que serão utilizadas nos cálculos de juros simples e juro composto. Beleza? Então, eu peguei um exemplo. Esse exemplo eu vou resolver tanto por juros simples quanto por juros compostos. E aí vocês vão ver o resultado final. Então, o exemplo diz o seguinte: o capital de R$1.000 foi aplicado a taxa de juros de 10% ao mês. Qual o valor do montante após 3 meses? Nota que eu estou dizendo aí que a demonstração é a juros simples. Então, vou montar uma tabelinha aqui para vocês. O capital inicial é o de R$1.000, tá? E no primeiro mês, a pessoa vai ter que pagar um juros de 10%. É isso que está dizendo o comando aí, ó, que a pessoa vai ganhar 10% ao mês. Ainda agora eu falei para ti que em juros simples a taxa ela incide sempre em cima do capital inicial. Então, no primeiro período, nós vamos calcular aí, olha, 10%, lembrando que 10% é 10 dividido por 100, dá 0,1. 10% de 1.000, ou seja, 10% vezes 1.000, e o resultado vai ser 100. Ou seja, no primeiro mês, a pessoa que emprestou os R$1.000 já está recebendo aí R$100 de juros. Bora lá para o segundo período. Lá no segundo período, de novo os 10% vai ser em cima dos R$1.000. Então a pessoa no segundo mês vai ganhar novamente quanto? R$100. Então, juntando os 2 meses, ela já tem R$200 de juros. No terceiro período, de novo os 10% vai ser em cima dos R$10. Ou seja, de novo mais R$100. E aí, no final, a pessoa já tem R$300 de juros. Lembre que eu falei para vocês que em juros simples a taxa é sempre em cima do capital inicial, período a período. Beleza? Então vocês viram aí que eu consegui resolver esse probleminha apenas utilizando a porcentagem. Claro que o problema ainda não está finalizado. Eu já sei que os juros foi de R$300. A pessoa ganhou R$300 de juros. Mas como eu poderia fazer esse cálculo de maneira mais rápida? Olha o que aconteceu. Bora generalizar, tá? Para um tempo t qualquer. Vocês conseguem perceber que o 1.000 ele foi multiplicado pelo 10% 3 vezes? Então eu poderia ter feito esse cálculo aqui, olha. 1.000 vezes 10% 3 vezes. Quando eu multiplicar 1.000 vezes 10% vezes 3, vai me dar os mesmos R$300. Então, em vez de fazer mês a mês, tá, eu poderia ter feito de uma vez só. Agora, olha o que eu tenho que analisar aqui. O que seria aí o 1.000 dentro do meu problema? O meu capital. O que seria o 0,1 dentro do meu problema? A minha taxa. E o que seria o 3 dentro do meu problema? Justamente o tempo. Então aí eu tenho uma fórmula matemática. Para eu calcular os juros que vai ser recebido, eu posso multiplicar capital vezes taxa vezes tempo, ou seja, J é igual a CIT. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Beleza aí? Então já geramos a primeira fórmula. Ela vai ser bastante utilizada aí nos nossos exercícios de juros simples, tá? Continuando, a pessoa ela emprestou R$1.000, né? Tá? Ela aplicou, na verdade, R$1.000 e ela ganhou 300 de juros. Então, quanto é que ela tem que receber no final dos 3 meses? 1.000 mais 300. Isso aí representa o montante que ela vai receber no final do período. Agora, o que é esse 1.000 para a gente dentro do problema? Não é o capital? O que é o 300 para a gente dentro do problema? Não é os juros? Então, quer dizer que montante é igual a capital mais juros. Então, está aí as duas fórmulas, tá, de juros simples. Com essas duas fórmulas aqui, vocês conseguem resolver todos os problemas de juros simples, tá? Só que, a partir dessas duas fórmulas, a gente pode gerar uma terceira fórmula que pode ser utilizada aí na resolução de alguns exercícios. Bora lá gerar essa terceira fórmula?
Olha aqui. Nessa fórmula de baixo, montante igual a capital mais juros, no lugar desse J, que representa os juros, eu posso substituir por CIT. Porque não descobrimos lá em cima que J é igual a CIT? Então, no lugar do J, eu vou colocar o CIT. Deu para visualizar? No lugar do J, eu coloquei o CIT. Nessa fórmula que apareceu aí embaixo, montante igual a capital mais CIT, eu posso colocar o C em evidência. Quando eu colocar o C em evidência, pronto, gerou minha terceira fórmula. Tá? Então vocês podem estar usando à vontade essas três fórmulas. Lembra que eu falei para ti? As duas de cima, elas resolvem todos os teus problemas. E aí, tá? Tu tens aí as nomenclaturas, J é juros, capital é C, a taxa é I, tempo T e o montante é M. Beleza? Então, se for resolver um problema de juros simples, a gente vai estar utilizando uma das três fórmulas. Agora, pela demonstração, tu viu que também dá para resolver tudo por porcentagem. Tá? Então, bora lá para a demonstração a juros compostos. Presta atenção que eu vou resolver o mesmo probleminha. O meu montante aí final deu 1.300. Bora ver como se comporta o montante quando ele for resolvido a juros compostos. Então, olha, o capital de R$ 1.000 foi aplicada a taxa de juros de 10% ao mês. Qual o valor do montante após 3 meses? Agora a gente vai resolver a juros compostos. Beleza, bora achar o montante logo mês a mês. Olha, o montante mês a mês. Presta atenção. A pessoa ela vai ganhar 10% a mais do que foi investido a cada mês. O capital de investimento não foi R$ 1.000? Como ela vai ganhar 10% a mais, você multiplica logo os R$ 1.000 por 110%. A gente vai estar usando aí o fator de aumento. Antes era 100%, se aumentou 10%, 100% mais 10%, 110%. Então está aqui o cálculo. Olha. Lembrando que 1,1 é o meu 110%. Olha aqui, 110 dividido por 100, 1,1. Então, quando eu multiplico logo por 110%, eu já vou descobrir o montante que essa pessoa está me devendo ou o montante que eu tenho que resgatar no primeiro mês. No primeiro mês, R$ 1.100. Note que no primeiro mês foi igualzinho o montante do juros simples. Bora lá para o segundo mês? Olha lá o segundo mês. No segundo mês, como a gente está fazendo a juro composto, a taxa ela não vai ser em cima do capital inicial. Tá? A taxa vai ser em cima do capital acumulado. Desculpa, em cima do montante acumulado. E o montante acumulado não é mais 1.000, é 1.100. Então, 110% em cima do 1.100. E aí, 110% vezes 1.100 vai dar 1.210. Enquanto que lá no juros simples seria 1.200. Já tem R$ 10 a mais. Bora lá para o terceiro mês. O terceiro mês, o 110% ele vai incidir em cima do montante acumulado. E o montante acumulado é 1.210. Então, quando eu fizer 110% vezes 1.210, olha quanto eu vou resgatar já no final do terceiro mês. R$ 1.331. Ou seja, R$ 31 a mais com relação a juros simples. Os juros compostos ele é sempre em cima do acumulado, enquanto que os juros simples é sempre em cima do inicial. Está aí a principal diferença. Bora fazer uma generalização para um tempo T. Olha aqui. Olha o cálculo que eu fiz para gerar os 1.331. Bora na manha para a gente entender esse cálculo. No primeiro mês, eu peguei e multipliquei 1.000 vezes 110%. Esse resultado que está marcado de vermelho aí, tá? Se eu multiplicar, dá 1.100. Esses 1.100 eu multipliquei de novo por 110%. Então, essa segunda barrinha vermelha aí já é o meu resultado 1.210. Então, essa segunda barrinha está representando 1.210, que no terceiro mês eu multipliquei de novo por 110%. E me gerou os R$ 1.331. Tá? Então, como a gente quer generalizar uma fórmula,
Olha o que eu posso perceber aí. Tu manjas de potência, né? E tu sabes que 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 é o mesmo que 1,1 ao cubo. Tá? Esse 1,1 ao cubo, eu posso escrever ele dessa maneira, olha. 1,1 é o mesmo que 1 mais 0,1. Notem que eu quero demonstrar a fórmula. E eu acabei demonstrando. O que é o 1000 dentro do meu problema? O capital. O que é o 0,1 dentro do meu problema? A taxa. E o que é o 3 dentro do meu problema? O tempo. Esse 1zinho aí dentro do parênteses, ele vai fazer parte da fórmula. Então eu posso escrever uma fórmula para juro composto da seguinte fórmula. O montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Tá? Então, demonstrei a fórmula de juro composto. A diferença dessa fórmula para aquela última de juros simples é que o t não multiplica mais o i, e sim ele eleva todo mundo que está dentro do parêntese. Essa fórmula aí, ela pode ser escrita com sinal positivo ou com sinal negativo. Vai depender se o valor do bem está aumentando ou diminuindo. Se ele estiver depreciando ou diminuindo, a gente vai usar a fórmula com sinal negativo. Deixa eu dar um exemplo. Se você comprar um carro hoje por 50 mil, daqui a 10 anos você não vai conseguir vender esse carro por 50 mil. O valor do carro vai se desvalorizar. E aí tem uma taxa de desvalorização, então você usaria essa fórmula com sinal negativo. Tá? O montante aqui, ó, essa outra fórmula de montante também vale para juros compostos, que é o montante, é o capital mais os juros. Tá? Nesse caso aí os juros foi de R$331 e o capital foi de R$1.000, gerou um montante de 1.331. Então, basicamente nessas questões de juros simples e composto, apesar de vocês verem que dá para resolver por porcentagem, a gente vai estar fazendo uso dessas 4 fórmulas. Por que eu digo 4? São 3 fórmulas já em juros simples, 2 fórmulas em juros composto, sendo que montante igual a capital mais juros, ela funciona tanto para juros simples quanto para juros composto. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Ver algumas observações importantes. Essa observação aqui ela é importantíssima. Primeira, a taxa I e o tempo T de aplicação devem estar no mesmo período de transação em ambos os casos. Então, se o tempo tiver em mês, a taxa tem que estar em mês. Se o tempo tiver em bimestre, a taxa vai ter que estar em bimestre. Se o tempo tiver em dia, a taxa vai ter que estar em dia. Se o tempo tiver em ano, a taxa vai ter que estar em ano, porque senão, se você for tentar realizar os cálculos com a taxa e o tempo em períodos diferentes, vai dar errado o seu cálculo. Então, eu vou ensinar para vocês aqui algumas transformações. Detalhe, pessoal, em juros simples, você pode transformar o tempo para a mesma unidade da taxa ou a taxa para a mesma unidade do tempo. Só que em juro composto você não vai poder fazer isso. Sempre em juro composto, quem deve ser transformado é o tempo. O tempo é que você vai transformar para a mesma unidade, tá, da taxa. Tá? Então, geralmente, eu vou estar transformando o tempo aí nos exercícios. Bora ver como é feita essas transformações. Olha lá. Algumas transformações como exemplo. Então, eu tenho aqui, olha. Você vai resolver um problema onde a taxa está ao mês, 12% ao mês, e o tempo é de 2 anos. Aí você não vai poder resolver o problema do jeito que está. Qual é a saída que você vai ter? Você pode transformar esse tempo para mês. Você transformando esse tempo para mês, fica a taxa ao mês e tempo em mês. E um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, 2 anos vão ter 24 meses. Então, na resolução do seu problema, você vai usar os 12% ao mês com os 24 meses. Tá? Esquece os 2 anos agora. Bora lá para mais uma transformação. Você tem 2% ao dia, a sua taxa é de 2% ao dia, e seu tempo está em mês. Mas tá fácil, pessoal. Agora tu não pode esquecer que na matemática financeira, um mês ele tem 30 dias.
Então, para você resolver esse problema, já que a taxa está em dia, você transforma o tempo para dia. Não tem 31 dias. Se o ano for bissexto, esquece isso. Na matemática financeira, o mês tem 30 dias. Então, entendendo as transformações, bora para mais algumas aí. Ó. Eu tenho a taxa de 10% ao bimestre. Bimestre são quantos meses? 2 meses. E meu tempo é de 6 meses. Vou ter que transformar esse tempo para bimestre. Se um bimestre tem 2 meses, em 6 meses eu tenho 3 bimestres. Basta eu dividir o 6 por 2, 3 bimestres. Pronto. Taxa está em bimestre, tempo está em bimestre. Bora para mais uma transformação aqui. Ó. 5% ao mês. E aqui eu tenho 60 dias. Como é que eu faço para transformar o 60 para mês? O mês não tem 30 dias? Se você dividir 60 por 30, você vai ter quantos meses? 2 meses. E dá para saber de cabeça, né? Bora lá para uma outra que não dá para saber de cabeça. 20% ao ano. E aí você tem um tempo em meses. Olha, transformar 9 meses para ano, você sabe que vai dar menos de um ano, né? O que você tem que fazer? Um ano não tem 12 meses? Então basta você dividir o 9 por 12. Quando você dividir o 9 por 12, você vai ter 0,75 ano. Pronto, a taxa está 20% ao ano e o tempo está 0,75 ano. Ok? Isso aqui foram alguns exemplos de transformações, tá? Seguindo com as observações, olha. Segunda observação. Já falei isso para vocês, a fórmula montante é igual a capital mais juros serve para juros simples e juro composto. No regime de juro composto, o tempo que deve ser transformado para a mesma unidade da taxa. No juro simples, tu transforma quem tu quiser, tá? E a quarta observação, a fórmula de juro composto será usada com sinal negativo se o bem estiver sofrendo depreciação, ou seja, desvalorização, tá? Bora fazer agora uma análise gráfica, tá? Para fechar aqui as explicações, a gente fazer um exercíciozinho. Olha, análise gráfica de juros. Então, peguei um exemplo, olha, um capital de R$600 aplicado à taxa de 10% ao ano. Olha como vai se comportar o crescimento aí, tá? Dos juros e do montante. Olha, no sistema de juros simples, os juros e o montante são obtidos por meio de funções lineares, ou seja, funções do primeiro grau. Então, uma função polinomial do primeiro grau. Observe suas representações gráficas. Então, olha, no primeiro gráfico aí, nós temos a representação dessa fórmula. Olha. Juros igual a CIT. Tá? Então, esse é o gráfico dos juros. Notem que e o segundo gráfico é a fórmula do montante, aquela fórmula já que está misturada, as duas primeiras que eu deduzi para vocês. Notem que o ponto de partida é lá da origem, porque se você ainda não emprestou nada, você não está devendo nada de juros, né? E à medida que você empresta, que o tempo vai passando, os juros vai aumentando e ele vai aumentando linearmente, já que isso é uma função do primeiro grau, já que nós temos o expoente máximo aí 1. Beleza? Tá? E lá na outra fórmula, por que começa do 600? Lembra que é o gráfico do montante. Se a pessoa te emprestou 600 reais, no mínimo tu já está devendo 600 para ela. E a partir dos 600 esse valor vai aumentando conforme o período de tempo. Tá? Aí tu está percebendo que a fórmula dos juros, o gráfico está mais inclinado aí, né? Mas é a escala dos gráficos. Olha. Pode olhar na vertical aí, são escalas diferentes. Tá? Mas os dois gráficos aí são funções do primeiro grau. Também os dois gráficos eles podem ser relacionados com outro assunto aí de matemática, que seria a progressão aritmética. Tá? Então, juros simples, os gráficos estão relacionados com funções polinomiais do primeiro grau e com a nossa progressão aritmética. Bora lá para o gráfico de juros compostos. Então, olha,
No sistema de juro composto, o montante é obtido por meio de uma função exponencial. Então, a mesma situação, né? Foi emprestado R$ 600, aplicado R$ 600. Olha o comportamento do gráfico. Já é uma curva. Tá aí a fórmula, no caso desse gráfico aí, o sinal é positivo. Parte aí dos 600, porque no mínimo, se tu emprestou R$ 600, já está devendo 600, esse valor vai aumentando aí conforme o tempo. Tá? Além de ser uma função exponencial e estar relacionado a juro composto, esse gráfico também ele nos remete a outro assunto da matemática, que é a progressão, agora progressão geométrica. Tá? Beleza, vamos embora para um exercício. Bora para alguns exercícios para a gente entender a aplicabilidade daquelas fórmulas. Olha uma atividade aí bem básica. Calcular os juros simples, que um capital de R$ 10.000 rende em 1 ano e meio, aplicado a taxa de 6% ao ano. Os juros são de. Então, primeira coisa, eu peço que, como tu está com pouca prática, anota os dados do problema. E o problema está te dizendo aí, olha, ele quer saber os juros, o capital é de R$ 10.000, o tempo é de 1 ano e meio e a taxa é de 6%. Como ele quer saber os juros e já disse para ti que é juros simples, tu joga direto na fórmula do J igual a CIT. E aí tu tem todos os valores só para te fazer a substituição e realizar os cálculos. Tá? Então no lugar do C tu vai colocar o 10.000, no lugar do I tu vai colocar os 6%, te aconselho a colocar na forma fracionária, e no lugar do T tu vai colocar 1,5. Você já percebeu que a taxa e o tempo estão na mesma unidade, então não tem mistério. Pronto, fez as substituições. Dá uma simplificada aí nos zeros. O que sobrou para ti? Que J é igual a 100 vezes 6 vezes 1,5. Ou seja, J é igual a 900. Alternativa letra E. Sem mistério, pessoal. Aplicação direta de fórmula. Tá claro que existem questões aí um pouco mais elaboradas. Mas para esse primeiro momento te está dando uma treinada desse jeito. Bora para mais um exemplo. Em uma aplicação de R$ 50.000, que ao final de 2 meses renderá juros de R$ 30.000, a taxa anual oferecida a juros simples será de... Então tem que prestar atenção para o comando. Tá? Olha aí. O que a pessoa aplicou foi 50.000. Então, o capital que ela aplicou foi de 50.000. Ele fala que o tempo de aplicação foi de 2 meses e que os juros foi de 30.000. E ele está te perguntando a taxa anual. Então, aí tu já tem um problema antes de começar a resolver teu exercício. O tempo está em mês e a taxa ele quer em ano. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa transformação no final do problema. A gente vai fazer os cálculos todos utilizando o tempo em mês. Então a gente vai achar uma taxa em mês e no final do problema a gente transforma para ano. Então olha, como é juros simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente está na parte de juros simples, até no comando não está dizendo, mas a gente vai resolver como juros simples. Tá tudo indicado para te usar a fórmula J igual a CIT. Tá? Então, tu já sabe que o J, que é os juros, é 30.000. O capital é 50.000, a taxa é o que ele quer saber e o tempo é 2. Basta você agora substituir. Eu te aconselho a colocar o I sobre 100. Se tu coloca a taxa logo sobre 100. Por quê? Se você colocar logo a taxa sobre 100, você já vai encontrar o resultado em forma de porcentagem. Bora ver como funciona isso. Então, olha, fiz as substituições, tá? No lugar do J, 30.000, no lugar do seu, 50.000. A taxa eu deixei logo sobre 100 e o tempo é 2. Já vou fazer os cortes aqui, tchuca-tchuca no zero. Sobrou para ti aqui 500 vezes 2, que vai dar 1.000. O 1.000 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, aí tu tchuca-tchuca de novo aí nos zeros. Então sobrou que a tua taxa é de 30%, só que 30% ao mês. E o problema está te perguntando isso ao ano. Tá? Então se é 30% ao mês, esse 30% ele vai acontecer durante um ano 12 vezes. Então você multiplicou por 12, pronto. A taxa é de
360% ao ano, alternativa letra C. Sem bronca, bora para o próximo exemplo. Isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Um carro flex de 30 mil foi vendido por essa concessionária da seguinte forma: 60% de entrada e o restante em 5 prestações mensais iguais, com juros simples de 2% ao mês. Aí está te perguntando o valor de cada prestação. Deixa eu te explicar como é que funciona esses financiamentos. Você não tem o dinheiro para pagar no momento, você vai pagar isso depois, vamos supor, de 4 anos. O que a pessoa faz? Tem uma taxa de juros que vai rolar durante esse tempo, né, mês a mês. O que ele faz? Primeiro ele calcula o montante todo que você pagaria no final desses 4 anos, tá? E depois ele parcela para ti isso mês a mês, né? Em 4 anos você tem aí 48 meses. O que ele faz? Ele calcula todo o montante. Ah, olha aqui, o carro custa 50 mil, daqui a 4 anos ele vai pagar 70 mil. Pega os 70 mil e divide por 48. É assim que funciona. Então essa questão ela vai ser realizada com esse pensamento. O detalhe que eu estou estranhando aqui é que é juros simples, então está tendo uma promoção. Porque geralmente isso é tudo resolvido a juro composto, mas a gente não vai discutir com a questão. Bora lá para a resolução? Bora ver o que ele está dizendo aqui. Olha. O carro custa no total 30 mil. Só que a pessoa ela deu 60% de entrada, ou seja, ela chegou lá e pagou 60%. Se ela pagou 60%, faltou ela pagar 40% do valor. Então você vai lá e calcula, olha, 40% do valor é o que falta ela pagar. Dá o tchuca-tchuca nos zeros, ou seja, falta ela pagar quantos mil? 12 mil. Então ela não tinha esses 12 mil para pagar, tá? E esses 12 mil reais aí, é em cima dele que vai rolar a taxa de juros de 2% ao mês. E o período é de quantos meses? 5 meses, porque eu acabei de explicar que o vendedor primeiro vai calcular quanto dá até o final dos 5 meses e depois ele vai dividir por 5, que seria a tua prestação. Então, olha, nesse problema, o capital vai ser de 12 mil, a taxa de juros é de 2% ao mês, o tempo é de 5 meses, tá? E a gente sabe que vai ter que calcular o montante, e a gente pode calcular o montante fazendo montante igual a capital mais juros, tá? Se a gente já soubesse o valor dos juros, já estava meio caminho andado. Mas como a gente não sabe o valor dos juros, a gente vai ter que calcular os juros através dessa fórmula aqui, olha. Juros é igual a CIT, já que a gente está tratando de um problema de juros simples. A gente tem o capital, a taxa e o tempo. Dá para achar os juros. Fazendo a substituição, simplificando aí, fazendo tchuca-tchuca nos zeros, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 120, 1.200. Então, olha, como a pessoa não tinha 12 mil para pagar no ato da compra, depois desses 5 meses ela vai ter que pagar 1.200 a mais de juros, tá? Ou seja, ela vai estar devendo depois de 5 meses, em vez de 12 mil, 13.200. Aí o que o vendedor faz? Agora ele vem e parcela para ti. Tu pediu para parcelar isso em 5 prestações. Se você vai parcelar, você vai dividir por 5 e o resultado da tua parcela vai ser R$ 2.640, alternativa letra C. Tá? Então essa questão aí deu um pouco mais de trabalho para a gente. Beleza? Bora lá agora, a gente vai resolver um probleminha aí já relacionado a juro composto. Um capital foi aplicado em regime de juros compostos, a taxa de 20% ao ano e gerou um montante de 28.800 no final de 2 anos. Podemos afirmar que o valor do capital é... Então, de novo, te aconselho a anotar os dados. Olha. Ele quer saber o capital, disse que o montante depois de 2 anos é 28.800. Como eu já disse, o tempo é de 2 anos e a taxa era de 20% ao ano. Você anotou os dados, já sabe que isso é juro composto, aplicação direto na fórmula. Tá? Detalhe, a taxa e o tempo estão na mesma unidade, então aí tu não vai ter trabalho. Agora a tua missão é fazer as substituições. No lugar do M, 28.800, no lugar da taxa, 20% é o mesmo que 0,2, e no lugar do T, que é o tempo, você coloca o número 2. Tá? E aí você soma primeiro o que está dentro do parênteses,
E agora você vai fazer 1,2 ao quadrado, que é 1,44. 1,2 vezes 1,2, 1,44. 1,44 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí a tua missão agora é dividir 28.800 por 1,44. E a tua resposta dá R$ 20.000. Então, aplicação de fórmula direta. Tá? Existem muitos problemas desses aí que a aplicação de fórmula direta não tem muito o que raciocinar. Ok? Bora lá para mais um exemplo. Olha. Após 2 anos de uso, um carro custa R$ 17.672. Sabendo que sua desvalorização é de 6% ao ano, o preço do carro há 2 anos era... Então, olha, esse carro sofreu uma desvalorização. Ele está te perguntando quanto é que o carro custava antes de 2 anos. Tá? Então, na verdade, quanto o carro custava antes de 2 anos é o valor do teu capital. É como se tivesse pego esse capital há 2 anos atrás, esse capital sofreu uma desvalorização e virou 17.672. Ou seja, o 17.672 é o teu montante, porque ele é o resultado de uma taxa de juros que deu numa desvalorização. Então, aplicação direta de fórmula, já sabe que vai ser esse juros compostos. Olha, é difícil a gente trabalhar com juros simples no dia a dia. Se um problema não vier te falando se é juro simples ou juro composto, eu te aconselho a resolver a juro composto, que é difícil. Somente banco, instituição financeira é sempre juro composto, porque nós já vimos que juros compostos rendem mais. Então, como a gente já sabe que é juro composto, sofreu desvalorização, a gente vai usar a fórmula com sinal negativo. Então, vamos para a substituição. Olha lá, substituir 1 menos 0,06, olha, 100% menos 6% dá 94%. Então a missão é fazer 0,94 vezes 0,94, que dá esse valor aí, 0,8836, que está multiplicando e passa para o outro lado, dividindo 17.672 por 0,8836, você vai encontrar exatamente 20.000, alternativa letra C. Tá? Pessoal, uma dificuldade que o pessoal tem muito quando trabalha com juros simples e composto é essas continhas aí com número decimal. Mas, por favor, isso já não faz mais parte, tá, do repertório de vocês de dificuldade, pelo menos não deveria fazer. Tá? Assunto do ensino médio, está estudando número decimal, essas divisões aí já há muito tempo, beleza? Bora lá pro último exemplo. Tá? Uma questão um pouco mais complicada para a maioria. No regime de juros compostos, a taxa de juro anual que produz um montante 44% superior ao capital inicial no prazo de aplicação de 2 anos é... Então, calma. Ele diz assim, olha, no regime de juros compostos, a taxa de juros anual que produz... Olha, ele está perguntando para ti qual a taxa de juros anual que produz um montante 44% superior ao capital inicial. Bem, a gente não sabe qual é o capital inicial. E quando a gente não sabe, em matemática, geralmente a gente chama esse valor desconhecido de alguma letra. Então eu vou chamar o capital inicial de C. O problema está te dizendo que o montante é 44% superior. Então, se o capital é 100%, o montante vai ser 144%. 144% é o mesmo que 1,44. Tá aí, olha. 1,44C. O montante é 44% superior. Tá? O tempo é de 2 anos, ele está te perguntando a taxa anual. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Qualquer coisa, rever de novo essa explicação. Tá? Eu vou entrar em detalhes de novo. Olha, o montante é 44% superior ao capital. Se o capital é 100%, o montante vai ser 144%. Aplicação de fórmula, já que é juro composto. No lugar do M, tu vai colocar 1,44C. O C vai continuar sendo C, o I é o que a gente quer saber e o T é igual a 2. Esse C que está aí do teu lado direito da igualdade, ele passa para o outro lado dividindo. Se ele for dividindo, a gente pode logo simplificar ele aqui. Olha. Tá? Detalhe,
Bem aqui do lado direito, no segundo membro da igualdade, a gente tem um produto notável. Mas a gente não vai resolver esse produto notável, que vai complicar mais a gente. A gente vai usar o seguinte raciocínio. O 2 no segundo membro está em forma de potência. Ele pode passar para o segundo membro fazendo a operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, olha como fica. Estava em forma de potência, vai para o outro lado em forma de raiz. Tá? E a raiz de 1,44 é 1,2. Esse 1 que está no segundo membro passa para o outro lado diminuindo. 1,2 menos 1 dá 0,2. 0,2 é o mesmo que 20%, alternativa letra A. Então, pessoal, tanto juros simples quanto juros compostos, muita aplicação de fórmula e muita continha com número decimal. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Um beijão e até a próxima.